Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua casa. Estamos celebrando a Páscoa por todos os lugares do mundo. E o que não nos deixa esquecer disso são deliciosos ovos de chocolate e coelhinhos fofinhos, não é mesmo? Mas o que muitas crianças não sabem é qual o verdadeiro significado da Páscoa, qual o verdadeiro sentido da Páscoa. E hoje eu estou aqui para contar para você a história que está escondida nesse ovo de chocolate. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Vamos aprender junto comigo? Você sabia que Jesus, enquanto ele esteve aqui neste mundo, ele teve 12 discípulos? É isso mesmo. E Jesus ensinou tantas coisas boas e maravilhosas para esses discípulos durante 3 anos. Eu poderia passar aqui muito tempo contando para você tudo que Jesus fez. Mas neste momento, eu gostaria de contar apenas os acontecimentos da última semana da vida de Jesus aqui na Terra, para que você entenda qual o sentido da verdadeira Páscoa. Jesus, no domingo, antes da Páscoa, ele pousou na casa de seu amigo, Lázaro, Marta e Maria, juntamente com seus discípulos. No dia seguinte, ele iria até Jerusalém. Quando ele estava indo para Jerusalém, a caminho, passando pela cidade de Betfage, ele pediu para 2 de seus discípulos e falou assim: vá até essa vila e lá vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. Tragam um jumentinho até mim. E exatamente como Jesus falou, aconteceu. Os seus 2 discípulos chegaram até aquela vila e quando eles chegaram lá, eles ficaram espantados porque eles encontraram a jumenta e o jumentinho. E quando eles estavam desamarrando aquele jumentinho, eles falaram: o seu senhor chegou, o dono do jumento, e falou assim: onde vocês vão com o meu jumento? Falou: calma, o senhor pediu para falar que precisa dele, mas depois ele vai te devolver. E exatamente assim aconteceu. Olha só o jumentinho! Eles levaram o jumentinho até Jesus. E sabe o que eles fizeram, crianças? Eles pegaram a sua capa, a sua veste, aquilo que eles estavam vestindo, a capa por cima da sua roupa, e cobriram aquele jumentinho com a sua capa e levaram até Jesus. Nossa, que história incrível, né? Mas ela não acaba por aí. Jesus, quando estava na entrada de Jerusalém, todas as pessoas que souberam que Jesus estava vindo, correram para a entrada da cidade. Ali, eles pegaram ramos de palmeiras e começaram a aclamar e recepcionar Jesus, falando assim: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Imagine essa cena, crianças, que lindo. E sabe o que isso me faz lembrar? Que a Bíblia, a palavra de Deus, que é 100% verdade, em Zacarias 9:9, havia uma profecia que o profeta Zacarias havia profetizado há mais de 400 anos atrás, que o Filho de Deus, ele viria montado em um jumentinho e o povo aclamaria e saudaria dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ai, que cena maravilhosa e linda que deve ter sido acompanhar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como foi maravilhoso! Na quarta-feira, Jesus ainda pregava um sermão em público para que todos pudessem ver, falando sobre os acontecimentos do fim do mundo. E na quinta-feira, crianças, já era a véspera da Páscoa. E sabe o que isso me lembra também? Me faz lembrar a história lá do povo de Israel, quando era escravo do Egito. Quando eles passaram ali 400 anos escravizados pelo faraó. E ali, antes deles saírem, Deus mandou com que eles fizessem a sua Páscoa com um cordeiro. E eles sacrificassem um cordeiro e passassem o sangue daquele cordeiro na porta, para que o seu primogênito não morresse. E exatamente assim estaria acontecendo, mostrando para nós que Jesus é o nosso cordeiro. Mas prestem atenção, crianças, naqueles dias, como estava próximo da Páscoa, os seus discípulos começaram a ficar preocupados onde eles iam celebrar a Páscoa. E Jesus falou para 2 deles, falou para Tiago e para Pedro: vá, vocês vão encontrar no caminho um homem carregando
um pote de água, um vaso de água. E vocês vão seguir esse homem aonde ele for. E a casa onde ele entrar, lá vai ter um lugar preparado para a Páscoa. E vocês imaginam que exatamente como Jesus falou, aconteceu. Eles encontraram aquele homem carregando aquele pote de água. E quando chegaram na casa do senhor daquele homem, perguntou: você tem algum lugar para preparar a Páscoa? Ele falou: sim, eu tenho aqui uma sala. E ali eles prepararam a Páscoa. Eles prepararam aquela refeição juntamente com os seus discípulos. Ali, quando chegou a hora, Jesus fez algo especial. Jesus, ele tomou o pão e ele disse: esse é o meu corpo que é partido em memória de vós. E Jesus também pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue que é derramado em remissão e perdão dos pecados. Nossa, que momento lindo e maravilhoso. Foi algo tão especial aquela última refeição em que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Mas Jesus ainda disse mais, logo após eles terminarem a refeição. Deixa eu ver se eu encontro o que eu preciso aqui. Acho que eu encontrei. Tem muitas surpresas aqui nesse ovo, crianças. E Jesus falou assim: por 30 moedas de prata eu fui vendido. E no meio de nós, ele já sabia quem era Judas Iscariote, era o traidor, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela também havia escrito isso, era uma profecia, lá em Zacarias, capítulo de número 11, versículo 22, depois você pode conferir aí na sua casa, essa profecia, que ele seria traído por 30 moedas de prata. Aqui eu não tenho 30, crianças, eu tenho apenas 3 moedinhas para representar e simbolizar as 30 moedas de prata que Jesus foi vendido. E ali, no final daquela refeição, havia uma mistura de saudade, de emoção. E eles puderam cantar e louvar um hino em louvor ao Senhor. Logo após aquela refeição, Jesus chamou todos os seus discípulos e foi até o Jardim das Oliveiras. Lá, Jesus chamou 3 deles em particular para orar juntamente com ele, enquanto o restante ficou sentadinho lá no Jardim das Oliveiras. E Jesus se retirou, deixou João, Pedro e Tiago e começou a orar. Jesus estava muito angustiado, a sua alma estava aflita e Jesus começou a falar com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus ali clamando e falando com o Senhor, porque a sua agonia era muito, a sua agonia era de morte. Jesus estava recebendo o peso de todo o pecado da humanidade. Aquilo que eu e você fizemos de errado estava caindo peso sobre Jesus. E ele estava muito triste. E vocês acreditam que por 3 vezes ele foi chamar os seus discípulos e os seus discípulos estavam assim, ó, dormindo. E ele foi, chamou a atenção deles: por favor, orem comigo. E eles não puderam vigiar com o mestre em nenhum momento. Por fim, por final das 3 vezes que Jesus já tinha orado, o Senhor mandou anjos que consolassem Jesus. E ali Jesus já estava melhor. E chamou os seus discípulos: vamos, porque é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E naquele momento, vocês não imaginam o que aconteceu. Chegaram os soldados com as suas espadas e vieram prender Jesus. E Judas deu um beijo em Jesus para saber quem era Jesus. E ali os soldados os prenderam, o amarraram. Olha aqui, eu tenho aqui comigo uma corda para representar que Jesus foi amarrado. E sabe o que isso me lembra? Que exatamente assim aconteceu também com o cordeiro lá no Egito. Ele precisou ser amarrado e ser morto para que o povo tivesse a libertação, para que o sangue daquele cordeiro fosse libertado o povo do Egito e aquelas crianças, os primogênitos do povo israelita, não morressem. Da mesma forma, o nosso Cordeiro Pascual, Jesus, ele foi amarrado e ele foi levado sem falar uma palavra. Ele não reclamou, ele não gritou, ele não brigou. Ele, como um cordeiro caladinho, ele foi levado. Ele foi levado até a maior autoridade da época, que era Caifás.
era o sumo sacerdote. Quando ele chegou na casa de Caifás, ele foi interrogado e lá havia muitas testemunhas, com falsos testemunhos contando mentiras a respeito de Jesus. Você sabia que Jesus nunca pensou, nunca falou e nunca fez nada que desagradasse a Deus? Mas ali existia muita gente contando mentiras sobre Jesus. Já amanhecia sexta-feira, quando Jesus foi levado até Pôncio Pilatos, que era o governador da época. E quando chegou lá, Jesus foi interrogado mais uma vez e a multidão que estava lá começou a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Imaginem, ali os guardas pegaram um chicote, você imagina? Eu tenho aqui um chicote, mas ele é simplesinho. O chicote da época, nas pontas tinha as pedras e resto de animais secos, porque quando batiam ia machucando. E eles pegaram aquele chicote e começaram a bater em Jesus e a machucar Jesus. E o povo gritando: crucificam, crucificam. E ali Jesus já podia sentir a angústia do pecado de toda a humanidade na sexta-feira, exatamente no mesmo dia que o cordeiro estava sendo morto, para que as crianças lá no Egito não morressem. O cordeiro pascual, Jesus, estava sendo carregado, estava carregando uma cruz nas ruas de Jerusalém. Ele carregava aquela cruz com muita dificuldade e sofrimento, levando o meu e o seu pecado. O castigo era pra gente. O castigo era pra gente ficar separado e longe de Deus para sempre. Mas sabe quem pagou esse castigo, crianças? Foi Jesus. E ele saiu carregando aquela cruz. Como deve ter sido difícil. E sabe o que os soldados fizeram, crianças? Os soldados pegaram um manto vermelho de seda. Esse aqui não é de seda, mas é só para representar. E vestiram em Jesus, tiraram as suas roupas e vestiram aquele manto de seda vermelho. E pegaram também, crianças, uma coroa de espinho. E colocaram essa coroa de espinho na cabeça de Jesus. Como foi triste. E ali falaram: salve o rei dos judeus. Eles zombavam, eles riam de Jesus. Deve ter sido muito dolorosa essa cena, como deve ter sido difícil. E crianças, os soldados pegaram a roupa de Jesus e lançaram sorte, fizeram um jogo para saber quem ia ficar com cada parte da roupa de Jesus. Que difícil. E Jesus ali pregado na cruz, ele foi levado a um lugar chamado Gólgota. Lá era apenas os piores bandidos que tinham a morte de cruz. E Jesus teve essa morte em sacrifício meu e seu. Ele não merecia. Quem merecia era a gente. Porque foi a gente que mentiu, a gente que falou palavrão. Nós fizemos coisas que desagradavam a Deus, mas Ele nunca fez nada disso. Ele nunca fez nada de errado. E naquele momento, crianças, Jesus, ele foi levado até a cruz, foi pregado, pregos enormes em Jesus. Olha só, olha o tamanho do prego que foi pregado em Jesus. Nas suas mãos e nos seus pés foram pregados esses pregos. Jesus sofreu muito, 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 muito. E quando ele estava ali pregado na cruz, ele já não aguentava mais. Ele falou: Pai, está consumado. E naquele momento que Jesus falou isso, Pai, está consumado, houve na terra um terremoto e tudo ali começou a balançar, o céu se escureceu. Nossa, foi algo que todo mundo começou a ficar com medo. E naquele momento o véu do templo se rasgou. Crianças, você sabe o que isso significa? Quando o véu ele se rasgou, deu livre
acesso, para que a gente possa falar com Jesus, para que a gente possa falar com o Pai, para que a gente possa orar e o Senhor nos ouvir. Porque antigamente nós não podíamos fazer a oração. Quem fazia a oração era o sacerdote. Se a gente fizesse alguma coisa de errado, por exemplo, eu mentisse, eu tinha que chegar até ele, oferecer um sacrifício e pedir para ele falar para Deus me perdoar. Porque a gente não podia, não tinha livre acesso a Deus. Mas quando isso aconteceu, o véu do templo se rasgou, mostrando assim que nós íamos ter liberdade para falar com o Pai. E a Bíblia, a palavra de Deus em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 14, no qual temos redenção e remissão dos nossos pecados. Hoje, eu e você temos remissão dos nossos pecados por causa do sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. E depois que Jesus entregou o seu espírito para Deus, por ter certeza que ele tinha morrido, os soldados pegaram uma lança e perfuraram Jesus para saber que ele estava morto. Para os judeus, já às 6 horas da tarde, já começava a contar o sábado. Então ali precisava retirar o corpo de Jesus o mais rápido possível da cruz. E José de Arimateia, ali um seguidor de Jesus, pegou mantos de seda, enrolou o corpo de Jesus todinho, passou o perfume e levou Jesus para um lugar chamado sepulcro. Era um túmulo, era assim que era enterrado, e era um túmulo novinho. E ele pegou e colocou Jesus lá naquele túmulo e fechou e selou com uma pedra, para que assim ninguém pudesse mexer. E na frente do sepulcro tinha 2 guardas cuidando aonde Jesus estava. E ali, sabe o que aconteceu? Naquele momento, aonde os guardas estavam ali cuidando, passaram-se os dias. No domingo pela manhã, bem cedinho, Marta e Maria correram até lá para ver o que tinha acontecido, como estava o corpo de Jesus, porque elas levaram perfume, porque naquela época era tradição cuidar do corpo daquele que tinha morrido. Quando eles chegaram lá, sabe o que aconteceu? A pedra estava removida e Jesus não estava mais lá. Elas se desesperaram, mas logo elas viram um anjo, a qual o anjo chegou e falou para ela: calme, Jesus não está aqui, porque já ressuscitou. Elas saíram correndo e foram até a casa onde todos estavam reunidos para contar a notícia. Mas os seus discípulos acharam que aquilo não era verdade, e alguns deles correram lá para saber se realmente Jesus não estava mais lá no sepulcro. E quando eles chegaram lá, Jesus não estava mais lá. E eles viram que realmente ele tinha ressuscitado. E ali voltaram para a casa que estava reunido, quando de repente, vocês não imaginam o que aconteceu. Jesus apareceu lá. Totalmente transformado e renovado, ele não estava mais morto, ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Que história maravilhosa, que história linda que nos é contada a respeito de Jesus, porque ele sofreu pelo meu e pelo seu pecado, mas ele ressuscitou ao 3º dia, ele não ficou morto. E hoje eu gostaria de fazer um convite todo especial para você que está me ouvindo, você que ainda não conhece ao Senhor Jesus, você que ainda não reconheceu que fez coisas erradas, que fez coisas que desagradou a Deus, você que ainda não creu em todas essas verdades que eu acabei de contar para você. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Jesus. Os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção, feche os olhinhos em oração. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti neste momento. Cada criança que está me ouvindo no seu lar, que neste momento crê que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida, que o Senhor morreu a morte de cruz, mas que o Senhor ressuscitou ao 3º dia, que reconhece que fez coisas erradas, que mentiu, que enganou, que falou palavrão, que desobedeceu a mamãe e o papai, e que recebe o Senhor Jesus em seu coração neste momento. Escreve o seu nome no livro da vida, para que assim essa criança ela possa sentir a
tua presença onde ela estiver agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você agora faz parte da família de Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.